Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Detran do Estado do Pará 2019. Nessa nossa aula 21, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas quem desejar visualizar ou acessar os nossos cursos com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, a questão de hoje? Programa malicioso capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Letra A, worm, letra B, phishing, letra D, farming e letra E, cookies. Pessoal, existem vários tipos de programas maliciosos, os chamados malware. Entre esses programas maliciosos, existe um em especial que nós chamamos de worm, que também pode ser conhecido como verme, que está aqui na letra A. Qual é a grande charada de um worm para responder na prova? O worm é um verme que se replica, que cria cópias de si mesmo de computador em computador através das redes de computadores. Ele vai enviando cópias de si mesmo de computador em computador através das redes. Então ele se propaga basicamente através das redes de computadores. E uma coisa importante é como ele se propaga. Ele vai se propagando automaticamente, se ocupando de vulnerabilidades, de falhas do sistema. E aí ele vai explorando essas falhas, explorando essas vulnerabilidades, e quando ele encontra uma falha da qual ele consegue explorar e se utilizar, aí ele se propaga desse computador e cria uma cópia de si mesmo naquele outro computador da rede. E assim ele vai em busca dessas vulnerabilidades nos sistemas desses computadores conectados na rede, e assim ele vai se propagando muito rapidamente e automaticamente de computador em computador explorando essas vulnerabilidades. Esse é o worm, o chamado verme, que nós vamos descrever aqui na letra A de América como a resposta correta. Por que não a B? Porque a B descreve phishing, e phishing é apenas um site ou um e-mail falso. Percebe? Phishing é apenas um e-mail ou um site falso parecido com o verdadeiro e que tenta enganar o usuário, fazendo o usuário acreditar que aquele site era o site verdadeiro, quando na verdade era um site falso parecido com o verdadeiro, para que o usuário entregue as suas informações de identificação pessoal. Phishing então é um site ou um e-mail falso, parecido com o verdadeiro, que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Já o termo farming também não se refere a se propagar automaticamente pelas redes. Não, farming também sugere um site falso, mas ao qual o usuário, quando digitou, por exemplo, o endereço de uma página verdadeira, ele foi redirecionado para um site falso por meio de alterações no serviço DNS, o serviço de nome de domínios, que converte a URL que o usuário queria acessar em um IP para localizar onde está o site verdadeiro. Só que se o sistema DNS for atacado, ele recebe a URL ou o endereço que o usuário acessou e converte isso para um IP de um servidor onde está armazenado o site falso. E aí o usuário que digitou o endereço do site verdadeiro, ele é redirecionado, a sua navegação é redirecionada para um site falso. E aí ele acaba recebendo um site falso no computador. Esse é o ataque por farming. E cookies não é programa malicioso. Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações sobre o acesso que realizamos em um site. Esse site que acessamos agora armazena no nosso computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie com as informações do que acessamos nesse site. Depois, quando eu for acessar de novo esse site, ele lê esse cookie e produz um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com o meu acesso anterior. Portanto, cookie não é programa malicioso. Então, quando a questão disse sobre se propagar automaticamente pelas redes e enviando cópias de si mesmo de computador em computador, dentre aqui os apresentados, o único que tem essa característica é o worm, a letra A de América, o conhecido verme. Por isso, essa é a resposta da questão. Certo, pessoal? Era isso então, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho também para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!